E aí, crianças, e aí, meninos, e aí, meus caros adolescentes, vamos lá para mais uma parte da nossa matéria. A literatura brasileira, agora a literatura brasileira, a primeira manifestação literária, o quinhentismo. E dentro do quinhentismo, a nossa primeira manifestação, a literatura informativa, a literatura de informação. Nesse primeiro momento, nós não temos literatura enquanto arte, mas sim textos que visavam informar a coroa sobre a nossa situação, sobre a condição da colônia. O marco inicial da literatura informativa é a Carta de Pero Vaz de Caminha, produzida em 1500. Além de Caminha, nós temos como autores que se destacam Manuel da Nóbrega, Pero Magalhães Gândavo, Gabriel Soares de Souza e Hans Staden. São textos de muita informação, de muita observação sobre a fauna, a flora e principalmente sobre os povos que os portugueses encontraram aqui. São textos fundamentais para a produção no futuro da história do Brasil. São textos que servirão de documento para trabalhos posteriores. Portanto, são textos importantes do ponto de vista documental, mas de pouca importância do ponto de vista literário. Por isso, nós nos ateremos à leitura de um fragmento da Carta do Pero Vaz de Caminha e um comentário breve sobre esse fragmento. Pero Vaz de Caminha, a carta. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Nós temos aqui o primeiro contato, os primeiros contatos entre os portugueses e os nativos. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e logo vieram todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, e ali falaram. E o capitão mandou em terra Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos 2 e aos 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Vamos agora a uma descrição da terra e a apresentação dos objetivos que os portugueses tinham em relação ao Brasil. Essa terra, senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós desse porto ouvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. E a terra de cima toda chã, gentil e muito grande e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe havíamos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados, como os de Entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Observe nesse fragmento a questão da vocação de Portugal em relação ao Brasil. E a vocação do Brasil em relação ao mundo já nasce aqui. Observe o aspecto no final do texto, águas são muitas infindas, e querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo. Já aparece aqui, já se trabalha aqui o mito de que no Brasil as águas são infinitas. E já aparece aqui essa vocação natural nossa para a agricultura. Dar-se-á nela tudo, querendo a aproveitar. Vocês viram que no decorrer da leitura há uma decepção por não ter encontrado riquezas, por não ter encontrado ouro. Não há ouro ou prata nela, nem metal ou ferro. Em outro ponto do texto nós temos o outro aspecto da colonização, a questão da catequese. Em outro ponto da carta, Pero Vaz de Caminha deixa bem clara a ideia de que o trabalho dos padres não seria um trabalho difícil. Fato que o tempo não vai confirmar. O trabalho de catequese é um trabalho árduo, como veremos a sequência na obra de Padre José de Anchieta. Tá ok? Até daqui a pouco.